Boa tarde a todos. Muito obrigado pela presença de vocês. Na última quarta-feira de janeiro, a partir da semana que vem, todos os nossos trabalhos começam a funcionar normalmente, né? Porque até hoje nós estamos no regime de plantão. E, como nós sempre fazemos, vamos aqui para os nossos recadinhos, tá? Os trabalhos de fluidoterapia estão temporariamente suspensos, tá? Estamos tentando formar um novo grupo para fazer o trabalho de fluidoterapia, mas quem tiver algum problema físico, algum amigo que precisa de vibração, pode passar o nome para nós, que a gente está fazendo na quarta-feira, na segunda parte do nosso trabalho, tá? Então, estamos continuando fazendo isso daí. Palestras. Nesse mês de fevereiro ainda não teremos palestras, tá? Tá aparecendo aí? Então, no mês de fevereiro ainda não teremos palestras, mas a partir de março já voltaremos normalmente com as nossas palestras. Eventos. No dia 21 de fevereiro, nós teremos o Marcos Maiuri, a partir das 9 horas. É um trabalho de fluidoterapia. Alguém que tiver com problema físico, alguma coisa que quiser passar com ele, ele dá um passe energético, um passe de tratamento, em que muitas vezes as pessoas se sentem bem melhores, muitas vezes as pessoas saem daqui bem melhores, tá? Então, dia 21 de fevereiro, a partir das 9 horas, ele começa rigorosamente às 9 horas, tá bom? É o Marcos Maiuri. Continuamos com a nossa campanha dos quadradinhos de lã, de 20 por 20. Eu trouxe o chave. Já trouxe uma pronta, né? Uhum. Aí junta-se. Nossa, que linda. Cor bonita, né? Linda. Muito bonita essa cor aqui. Junta-se os quadradinhos, faz uma manta aqui, que serve para as mães que têm seus bebês recém-nascidos, que estão com dificuldades financeiras, nós doamos para elas, tá? Aceitamos doação de roupa, calçados, acessórios e livros espíritas. Livros novos ou semi-novos, tá? Aceitamos. Com relação às roupas, a gente pede uma gentileza, procura trazer roupa limpa já, né? Que a gente não tem condições de lavar aqui. E além de limpa, em bom estado, por favor. Doações. Pode ser tanto em dinheiro quanto via Pix, tá? E temos também, se a pessoa quiser, pode fazer também a mensalidade conosco. A doação é qualquer valor, tá? Mas a mensalidade, devido a uma assembleia que foi aprovada há um tempo lá atrás, é o valor mínimo de R$20. Agora, doação, qualquer valor. Continuamos com as nossas arrecadações de tampas plásticas, lápis metálicos e notas fiscais sem CPF. Tá? Somente o blister dos medicamentos que nós não estamos recebendo mais. Tá? Agora, as tampas plásticas, os lápis metálicos e as notas fiscais sem CPF, nós estamos aceitando. Temos também o atendimento fraterno. Funciona de duas maneiras, tá? Primeira, presencial. A pessoa chega uma meia hora antes de começar os nossos trabalhos, procura um dos nossos trabalhadores aqui e nós fazemos o atendimento com a pessoa. Ou mesmo à distância, através do WhatsApp, ou o agendamento através do telefone também. Conforme foi dito, nós temos livros novos e seminovos para venda, além de uma biblioteca circulante. O que é a biblioteca circulante? Os livros estão ali, a pessoa pega, lê e depois devolve para nós. Tá? Nós temos a cantina, só que de quarta-feira nós não abrimos a cantina por alguns motivos. Temos também YouTube, tá? YouTube é @CEACLAPA, onde temos vídeos das palestras e evangelhos realizados no SEAC. Por que a gente recomenda usar no YouTube, tá? Temos também no Facebook. Só que o Facebook ele tem a duração de 30 dias. Depois ele baixa automaticamente. Aqui, através do YouTube, você pode ver coisas com um prazo muito maior. Tá? Então, por isso que recomendamos o uso do YouTube. E o recado mais importante é Evangelho no Lar, né? Acredito que todos aqui façam Evangelho no Lar. Mas caso alguém tenha alguma dúvida, nós temos um papelzinho lá que explica direitinho como pode ser feito esse Evangelho. Certo? Tudo bem, Mila? Tudo bem. Irmã. Muito bom. Seja bem-vinda. Olha, se fosse a gêmeas. Imagina. Então tá bom.
Então, agora que os recadinhos já foram dados, vamos nesse momento elevar nosso pensamento ao alto, vamos nos desligando das coisas terrenas, vamos agradecendo a Jesus, ao nosso Pai, a oportunidade de estarmos reunidos nesta casa, para que possamos aprender ou coisas novas, ou mesmo coisas que já sejam reprisadas, mas que ainda infelizmente não colocamos em prática, ou se já colocamos em prática, ficamos felizes por termos caminhado um pouco na nossa evolução moral e espiritual. Mais uma vez, pedindo o amparo de Jesus, dos amigos espirituais, para que possamos realizar esse trabalho da melhor maneira possível. Mais uma vez, agradecendo a oportunidade de chegarmos até esta casa e que possamos fazer o melhor para cada dia aprender um pouco mais, para cada dia evoluir um pouco mais, pois é para isso que estamos neste plano: aprender, evoluir e principalmente colocar em prática os ensinamentos do nosso Mestre amado Jesus. E vamos dando início ao trabalho desta tarde dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feito a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Mais uma vez, graças a Deus, graças a Jesus. E vamos agora então para o Evangelho da tarde. O Evangelho de hoje vai ficar por conta da Imaculada. Seja bem-vinda, Imaculada. Bom, o nosso evangelho, pequeno evangelho de hoje, eu escolhi uma lição que diz assim, o nome da lição é Ninguém Está Sozinho. E aí eu vou ler um pedacinho para a gente poder entender por que a gente não está sozinho. Após um naufrágio, o único sobrevivente agradeceu a Deus por estar vivo e ter conseguido se agarrar à parte dos destroços para poder ficar boiando. Esse único sobrevivente foi parar em uma pequena ilha desabitada, fora de rota de navegação. Ali ele agradeceu novamente. Com muita dificuldade, os restos dos destroços, ele conseguiu montar um pequeno abrigo para que pudesse proteger do sol, da chuva, de animais, para guardar os seus poucos pertences que sobraram do naufrágio. E como sempre, ele agradeceu. Nos dias seguintes, a cada alimento que conseguia caçar ou colher, ele agradecia. No entanto, um dia, quando voltava por busca dos alimentos, ele encontrou seu abrigo em chamas, em voltas altas nuvens de fumaça. Terrivelmente desesperado, ele se revoltou gritando e chorando. O pior aconteceu, perdi tudo. Deus, por que fizesse isso comigo? Chorou tanto que adormeceu profundamente cansado. No dia seguinte, bem cedo, foi despertado por o som de um navio que se aproximava. Chorou no navio que se aproximava. Me deu uma perdida. No navio que se aproximava. Viemos resgatá-lo, disseram. Como souberam que eu estava aqui? Perguntou ele. Nós vimos o sinal da fumaça. É comum, aí vem o resumo, né? É comum sentirmos desencorajados, até desesperados, quando as coisas vão mal. Mas Deus age sempre em nosso benefício, mesmo nos momentos de dor e de sofrimento.
Lembre-se, se algum dia seu único abrigo estiver em chamas, esse pode ser o sinal de fumaça que fará chegar a você a graça divina. Para cada pensamento negativo que temos, nosso Deus tem uma resposta positiva. E aí nem precisava falar mais nada, né? Porque a lição já está dizendo que Deus não nos desampara nunca. Mas eu coloquei mais umas palavrinhas aqui. Nunca estamos desamparados. Por pior que seja a nossa situação que estamos passando, Deus, Ele está sempre conosco, mesmo nas coisas mais difíceis, está sempre nos protegendo. É que às vezes queremos coisas que hoje, às vezes a gente fala assim, eu quero isso, que é bom para a gente. Mas Deus nos protege, porque lá na frente, se a gente tivesse conseguido aquilo, tinha sido pior para a gente. Então Deus nos livrou daquilo. Deus, como Pai, sabe o que é melhor para a gente. Também tem as reencarnações, né? Porque aí o que acontece? As reencarnações passadas. E nessa vida também, porque a gente, durante a vida, a gente faz um monte de coisa errada, né? E às vezes nem fica para outra reencarnação, fica para essa mesmo, teve que pagar. Porque às vezes a pessoa, que nem no caso, né? Não é recriminando, mas às vezes a pessoa fuma a vida inteira. Quando chega no fim da vida, tem um câncer de pulmão. É consequência do que ela fez no decorrer da sua vida. Talvez ela ia ter de outra maneira, mas foi uma ajuda. O cigarro foi uma ajuda para que ela tivesse, né? Com certeza não fomos bonzinhos em outras vidas. Aí tem as consequências, que são as doenças, as dificuldades, os problemas, mas Deus está sempre nos ajudando. Ele sempre nos dá força, nos dá coragem para poder passarmos e suportar tudo que tivermos que passar. Olha, eu tive 2 cirurgias pesadas, que pensei que não saía dessa, mas com a minha pouca fé, porque a gente sempre quando está ruim, a gente acaba, a fé fica um pouco abalada, né? Mas ele me ajudou, que eu tive força, coragem, e hoje eu estou aqui de pé, né? Se não fosse por ele, não estaria aqui. Por isso temos sempre que agradecer por tudo, seja coisas boas que nos acontecem, ou não tão boas assim. Reclamar não adianta nada, só piora as coisas. Porque se você ficar todo dia, a minha perna está doendo, a minha perna vai doer mais, vai adiantar reclamar? Não vai. Então o que a gente tem que fazer? Agradecer por a gente estar de pé, a gente estar bem. Que se a gente só reclama, as coisas só pioram. E aí, para terminar, tem aquele ditado: Deus escreve certo por linhas tortas, que é o caso da nossa lição de hoje. Pegou fogo lá nas coisas dele lá, para ele poder ser ajudado, visto e resgatado. Aí então vemos que Deus está sempre presente nas nossas vidas. Mesmo quando estamos com muitos problemas, temos que agradecer e pensar em Deus. E esse era o nosso pequeno evangelho de hoje. Espero que a gente tenha aprendido alguma coisa. Esse caso também faz me lembrar aquele programa A Males que vem para bem, né? Se não tivesse pegado fogo nas coisas dele lá, ele ia estar na ilha até hoje. E até hoje está lá esperando ajuda, né? É que a gente infelizmente não está pronto para acontecer uma coisa ruim aqui, a gente entender aquela coisa ali, né? Nossa, aconteceu isso comigo. Eu não merecia isso daí não, mas lá para frente geralmente essa coisa ruim acaba nos ajudando em alguma coisa. Nós ouvimos o problema de nós é que a gente só vê o pior.
a gente não vê o melhor, né? Quando a gente está ruim de físico, é muito difícil sair daquilo. A gente vai para o fundo do poço. A gente sabe aqui, mas aqui ainda é... Mas não pode. A gente não pode. É que eu falei das cirurgias. Eu tive, ela sabe, eu tive muito mal. Mas com a ajuda de os filhos, ajuda da físico também, né? E Deus, porque foi Ele que me livrou das coisas. Então a gente tem sempre que agradecer. E melhorar a cabeça. Por exemplo, a gente pode ter problema físico, mas, por exemplo, se nós já estamos andando, agradecer a Deus por quem está andando. Se nós estamos enxergando, agradecer a Deus por quem está enxergando. Uma dorzinha aqui, uma dorzinha lá, todos nós em determinado momento a gente vai ter. Mas mesmo assim, essa dorzinha, graças a Deus só tem essa dorzinha só. Imagina, por exemplo, que as pessoas que ficam deitadas na cama, tem gente que não consegue nem virar para o lado. Olha, hoje de manhã, eu estou com a bengala. Tem o meu vizinho do lado que anda com um andador. Aí eu de manhã fui fazer minha hidro, olhei para ele e falei assim, poxa, eu estou melhor que ele, porque ele estava com tanta dificuldade para andar, e eu estou melhor. Quer dizer, mas tem a força de vontade também da gente. Porque você não pode esperar que tudo caia do céu, que tudo, e outro, ficar esperando ajuda. Tem que se esforçar também, né? É importante de cada um tentar fazer a sua parte, nossa até aonde dá. Né? É claro, tem pontos que a gente não vai conseguir seguir adiante, mas enquanto, até onde der, a gente tem que fazer a nossa parte, certo? Então, depois desse evangelho aí, que nós possamos assimilar a lição, vamos nos preparando para a prece de Caritas, a prece da caridade. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade, onde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criaste. Piedade, meu Deus, para aqueles que vos não conhecem. Esperanças para aquele que sofre. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deus, deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita. Todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e amor. Como Moisés sobre a montanha, nós nos esperamos de braços abertos, ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma forma alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas o espelho onde deve se refletir a vossa bendita e santa imagem. Graças a Deus e graças a Deus. Então, isso daqui geralmente, essa parte que nós estamos chegando agora, é a parte que nós recebemos a mensagem do plano espiritual. Geralmente recebemos psicografias, né? Só que os médios de psicografia não estão aqui hoje. Vamos aguardar algum momento para ver se recebemos alguma mensagem. Se não tivermos, nós vamos ler algum tema, tá bom? Vamos aguardando então para ver se temos alguma mensagem na tarde de hoje. Como não recebemos mensagem hoje, vamos ler aqui uma lição do livro Espera Servindo.
de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. A lição chama-se Agora. Agora, eis o momento da melhora que buscas. De nada te lastimes, ontem não existe mais. De tudo o que foi, só a lição perdura. Renova-te e caminha sob o eterno presente. Olha o tronco podado, lançando ramos novos. Não pares, segue e segue. Deus cuidará de ti. Olha o tronco podado, lançando ramos novos. Ou seja, nós nunca paramos, sempre seguimos adiante. Mesmo no caso aqui da árvore, por exemplo, vai lá, poda-se o tronco, depois nasce folhas, nasce o tronco novamente. Então a gente sempre continua. Mesmo depois, por exemplo, quando nós desencarnamos, outras reencarnações nós teremos, ou nós não paramos nunca. Então a importância de seguir sempre adiante. Ok? E vamos então, nesse momento, nos preparando para as vibrações da noite de hoje. É um momento muito importante em que temos a oportunidade de vibrarmos por aquelas pessoas que estão passando pelos seus momentos de dificuldades. E vamos então elevando nosso pensamento ao alto, deixando brotar dos nossos corações muito amor, muita paz, muita harmonia, e desejando a todos os nomes que foram mencionados na tarde de hoje, para que possam receber sempre de acordo com os seus merecimentos e as suas necessidades. Vamos então neste momento, Senhor, vibrando por todos os irmãozinhos que estão se reencarnando neste plano, pedindo para que quando aqui chegarem, possam ser aceitos pelos seus parentes e familiares, com muito amor, muito afeto e carinho, e que aqui no plano terrestre possam cumprir as tarefas as quais se propuseram quando estavam no plano espiritual. Vamos aproveitando então, Senhor, este momento e agradecendo a todo o trabalho realizado pelas instituições de caridades, pedindo que cada vez mais irmãos possam ser ajudados por essas instituições, que cada vez mais esses trabalhos sejam expandidos, atingindo um número maior de pessoas, e cada um de nós, dentro das suas possibilidades, possamos fazer a nossa parte para ajudar as pessoas em suas dificuldades. Vamos também neste momento, Senhor, elevando nosso pensamento ao alto e vibrando por aqueles irmãos que estão numa idade avançada e mesmo no término desta caminhada terrena, ainda passam por dificuldades diversas, dentre elas o abandono e o esquecimento por parte de seus parentes e familiares. São idosos que muitas vezes no término da sua caminhada terrena são abandonados em asilos e não recebem a visita dos seus parentes ou dos seus familiares. A essas pessoas vamos pedindo muita força, coragem e determinação para que possam terminar esta caminhada terrena de maneira digna e honrada. Vamos também neste momento, Senhor, vibrando por todas as pessoas envolvidas nos vícios, qualquer tipo de vício, sejam elas drogas, jogos, bebidas, enfim, Senhor, qualquer tipo de vício. Pedindo a essas pessoas para que possam iniciar a partir deste momento uma nova caminhada de recuperação, procurando deixar para trás seus erros e iniciando uma nova jornada. Vamos também neste momento, Senhor, vibrando por todas as pessoas que se encontram com seus problemas de ordens físicas, sejam aquelas pessoas com seus problemas nas suas residências, nos hospitais, onde quer que estejam. Vamos pedindo a corrente médica Dr. Bezerra de Menezes e todas as suas legiões de companheiros para que possam dar a essas pessoas a cura de seus males ou mesmo o alívio de suas dores. Vamos também, Senhor, neste momento, vibrando pelas pessoas que cometeram crimes terríveis e neste momento se encontram nas delegacias ou mesmo nas penitenciárias, cumprindo as suas penas. A essas pessoas também vamos desejando para que possam iniciar uma nova caminhada de recuperação, procurando corrigir os seus erros e que os erros cometidos no passado não sejam cometidos novamente. Que uma nova jornada se inicie
pois sempre temos a oportunidade de recomeçar. O importante é não ficarmos voltando ao passado, e sim fazer sempre um começo novo. Vamos pedindo a permissão então, Senhor, e vibrarmos por todos os nomes que se encontram nas caixinhas de vibrações, pedindo que cada um possa recebê-lo de acordo com os seus merecimentos, ou mesmo de acordo com os seus merecimentos e de acordo com as suas necessidades. E por fim, Mestre amado Jesus, vamos pedindo a permissão para vibrarmos por nós mesmos, seres imperfeitos que somos, mas que aos poucos estamos buscando a nossa evolução moral e espiritual. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Graças a Deus e graças a Jesus. Depois desse trabalho de vibração pelas pessoas que estão passando por esses momentos de dificuldades, vamos então passando ao encerramento da primeira parte do nosso trabalho. E depois do encerramento passaremos aos passes, lembrando aquelas pessoas que estiverem participando do segundo passe, para que depois retornem ao nosso salão. Tá ok? Desejo a todos uma boa tarde. Vamos então para o encerramento da primeira parte do nosso trabalho. Bom, vamos agradecer a Deus, nosso Pai, por mais essa oportunidade da gente ter chegado até aqui. Agradecendo também aos espíritos protetores que nos auxiliaram e vão continuar nos auxiliando nos passes nessa tarde de hoje. E que possamos chegar em nossos lares todos bem. E estamos fazendo agora a oração de São Francisco. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver a discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver o erro, que eu leve a verdade. Onde houver o desespero, que eu leve a esperança. Onde houver a tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Mestre, fazei com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, e amar do que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Graças a Deus e graças a Jesus. Graças a Deus, graças a Jesus. Agora vamos para os passos.